Fala pessoal, vamos lá? Vamos aqui para mais uma aulinha e agora falando sobre equivalência lógica. Mas é o seguinte, ó, nós já até vimos isso daí com outro nome, por quê? Olha aqui, ó, duas proposições são equivalentes quando possuem a mesma tabela verdade. Tabela verdade nós vimos em algumas aulas, beleza? Contudo, para realizar uma prova de concurso, é suficiente saber as equivalências que relacionam o conectivo se então. Então é por isso, ó, por conta desse conectivo se então aqui, que vai aparecer aí quando fala-se de equivalência, né? Nas questões de equivalência, 98, 99% está falando desse conectivo aí. Então, por isso, uma aula separada só para isso aí, beleza? Então é o seguinte, eu tenho duas equivalências para trabalhar com o conectivo se então. Eu coloquei aqui apenas primeira e segunda, tá? Primeira e segunda. Se a gente entender isso daqui, você não vai errar nenhuma questão, você vai gabaritar a sua prova. A primeira aqui a gente chama de contrapositiva. E na verdade é só você fazer isso, ó. Nega tudo e inverte. Você já vai entender aqui nos exemplos quando eu for dar, né? Que é o primeiro exemplo. Então, olha só. Equivalência por contrapositiva. Nega tudo, inverte, só isso. A segunda aqui, ó. Você vai pegar a primeira proposição e vai negar. Ó, nega a primeira. Eu vou trocar o se, então, por ou. E eu vou manter a segunda, tá? Então, ó. Nega a primeira, mantém a segunda. Quando tem se, então, a gente troca pelo ou. Vamos fazer aqui essas duas equivalências aí. Olha aqui o exemplo, ó. Se vou de ônibus, então não vou de carro. Se vou de ônibus, então não vou de carro. Eu vou negar não, né? Eu vou fazer a equivalência aqui pela primeira, pela contrapositiva. Olha aqui como é que vai ficar. Eu vou negar tudo e vou inverter. Então eu vou negar. Quando eu falo negar tudo, é porque aqui eu tenho uma proposição simples aqui que é vou de ônibus e a outra aqui não vou de carro. Então é o seguinte, eu vou negar isso daqui, ó. No lugar de vou de ônibus, eu coloco não vou de ônibus. E no lugar de vou de carro, eu coloco, quer dizer, no lugar de não vou de carro, né? A negação de não vou de carro é vou de carro. Então depois que eu faço a negação das duas, agora eu vou inverter. Olha aí como é que vai ficar. Se vou de carro, então não vou de ônibus, ó. Eu estou mantendo aqui o se e o então. Tô pegando essa daqui, não vou de carro e nego ela. É o quê? Vou de carro. Só que eu inverto. Ela tá no final, jogo lá para frente aqui, ó. Se vou de carro, então, aí eu pego essa primeira aqui, nego e torno ela a segunda. Não vou de ônibus. Olha aqui, ó. A primeira veio para cá com a negação dela. A segunda foi lá para frente com a negação dela também. Então eu resolvi através dessa primeira aqui, ó, a contrapositiva. Mais uma vez, o que eu tenho que fazer? Pego as duas proposições simples, né? Nego e inverto. Olha aqui, se vou de ônibus, então eu pego aqui vou de ônibus, troco, eu coloco não vou de ônibus e jogo ela lá para trás aqui, ó. Não vou de ônibus. Depois eu pego aqui não vou de carro, inverto ela negando, né? Então ela estava no final, vai lá para frente agora. Então era não vou de carro, agora é vou de carro, porque eu vou negar, beleza? Então eu fiz aí a equivalência através da nossa primeira, né? A contrapositiva ali. E agora vamos fazer a equivalência através da nossa segunda, que é aquela que eu nego a primeira e mantenho a segunda. Então, ó, negando a primeira aqui. Aí o detalhe, né? Aqui pela segunda não vai mais existir o se então. Eu vou trocar por ou. Eu vou trocar por ou. Então, ó, se vou de ônibus, então eu vou esquecer o se e vou negar a primeira, que é vou de ônibus. Eu vou colocar não vou de ônibus, beleza? Não vou de ônibus. No lugar aqui do então, eu vou colocar o ou. Então eu tenho aqui, ó, não vou de ônibus ou não vou de carro, porque eu vou manter a segunda, tá? Então, ó, no lugar de vou de ônibus, eu coloco não vou de ônibus. No lugar do então, eu coloco ou. E aqui eu mantenho. Logo eu vou ficar com isso aqui, ó. Não vou de ônibus ou não vou de carro. É isso aí que a gente tem que fazer nas nossas provas. Claro que a gente vai ver mais outros exemplos aqui e você vai ver que não tem como errar uma vez que você memoriza isso. Olha aqui, ó. Questão de prova. Uma sentença logicamente equivalente a se Carlos é brasileiro, então Bia é americana, é. Olha aqui, eu vou fazer a equivalência dela através daquela primeira nossa lá, né, que seria a contrapositiva. Eu vou ver se tem opção aqui. Se não tiver, eu vou fazer a equivalência através da segunda,
que é negando a primeira e mantendo a segunda. Então, olha aqui, ó, vou fazer pela primeira. Se Carlos é brasileiro, o que eu tenho que fazer então? Eu vou manter o C aqui, ó, C, e vou manter o então aqui também. Então. Beleza? C, então. O que eu faço? Eu inverto agora e negando elas, né? Então essa daqui, ó, Bia é americana, qual é a negação? Bia não é americana, só que eu jogo agora pra frente, ó. Bia não é americana. Beleza. Se Bia não é americana, então agora eu pego essa primeira aqui, ó, e nego também. Carlos não é brasileiro, então Carlos não é brasileiro. Brasileiro. E aí, o que eu tenho que fazer para saber se eu preciso ir pela segunda também? Eu vou ver se isso daqui já tem na resposta. Se Bia não é americana, então Carlos não é brasileiro. Vamos ver aqui, ó. CCC, né? Então, ó, se Bia não é americana, então Carlos não é brasileiro. Então, a letra D é o gabarito. A letra D é a equivalência, né? Aquela lá de cima, né? Então, aqui, ó. Logicamente equivalente a se Carlos é brasileiro, então Bia é americana. O que equivale a isso é se Bia não é americana, então Carlos não é brasileiro. Beleza? Então, ó, eu fui pela primeira. Normalmente você vai pela primeira e vai olhar para as opções. Tem? Beleza, marca lá. Se não tiver, você vai e faz a segunda equivalência lá. Tranquilo, né? Então foi isso. Essa daí é o que nós fizemos. Para recapitular, eu neguei tudo e inverti a ordem, mantendo o C então. Tá legal? Vamos lá. Vamos aqui para a nossa segundo exemplo. Uma proposição equivalente para se é carnaval, então é folia. É dada na alternativa. Bom, Reinaldo, qual que eu vou usar? Qual a equivalência? A primeira ou a segunda? Perdão, a primeira ou a segunda? Aí você vai ver. Faz a primeira, olha para as opções. Não tem? Faz a segunda e com certeza vai ter. Ou depois que você ficar um pouquinho mais experiente, você vai olhar para cá, ó, e você está vendo que não está extensa, né? Eu não tenho aqui o se então, tá? Eu não tenho se então. Então eu vou ter que negar não, né? Eu vou ter que fazer a equivalência dessa proposição aqui através da nossa segunda, tá legal? E como é que é a segunda? Olha, eu vou trocar o se então pelo ou. Então eu não vou ter mais o se, não vou ter mais o então. Nesse lugarzinho aqui eu vou colocar o ou. Sabendo disso, o que eu tenho que fazer? Nego a primeira e mantenho a segunda. Então já vou manter a segunda aqui, ó. Ou é folia. E agora eu nego a primeira. É carnaval? Então eu coloco não é carnaval. Opa, quase não deu ali. Então, ó, não é carnaval ou é folia. Vamos procurar isso, ó. Não é carnaval ou é folia. Temos aqui a letra C. Percebeu isso, pessoal? Então, assim, eu só tenho duas equivalências aí para trabalhar com C, então. A primeira e a segunda. A primeira, inverto, né, a ordem lá, negando tudo. Então, eu nego tudo e inverto a ordem. A segunda, eu vou tirar o C, então, vou trocar por ou. Mas como que eu faço isso? Negando a primeira e mantendo a segunda. Então, eu já tenho aqui, ó, letra C como gabarito. É só isso. Todas as questões que você for fazer é dessa forma. Vamos dar uma olhada aqui, ó, nessa variação. Considere a seguinte proposição. Não foi o que aconteceu ou assim está errado. Opa, então eu tenho aqui, ó, o ou. Qual das proposições abaixo é logicamente equivalente à proposição acima? Bom, se eu tenho aqui, eu quero uma equivalência onde eu tenho o conectivo ou, eu já sei que eu tenho que vir para o se então. Tranquilo? Então, se eu tenho o conectivo ou aqui, eu só estou fazendo o processo inverso, né? Então, eu tenho que ir para o se então. E, na verdade, todas aqui tem se então aqui, ó. Se. E aqui eu tenho o então. Então, como é que eu faço? Olha, se no processo lá da segunda equivalência, o que eu fazia? Eu negava a primeira e mantinha a segunda, tá legal? Então, isso daqui é a negação da primeira. Se isso é a negação da primeira, qual é a primeira? Não foi o que aconteceu. Seria foi o que aconteceu. Só que é o seguinte, eu tenho que agora colocar o C, né?
Então, ó, se foi o que aconteceu, vírgula, então. E aí eu mantenho a segunda. Assim está certo. Assim está certo. E aí? Se foi o que aconteceu, então assim está certo. Olha aqui, ó. Se foi o que aconteceu, então assim está certo, é a letra A. Pessoal, memorizando isso tudo aí, esses 3 exemplos, olha o que eu estou te falando, você não vai errar equivalência lógica, porque a maioria esmagadora, mais de 98%, 99%, talvez até todas, né, que vão aparecer na sua prova, vão ser sobre isso, né? Sobre o se então. No máximo a gente vai fazer o processo inverso. Eu vou colocar aqui o ou e pedir a equivalência. Se a equivalência do se então pode ser o ou, a equivalência do ou também pode ser o se então. Tá? Então eu tenho aqui ou, já sei que eu vou começar com se, e aqui eu vou ter o então. O que que eu faço? Eu nego a primeira, ó, não foi o que aconteceu. A negação disso é foi o que aconteceu. E mantenho a segunda. Assim está certo, beleza? Então é isso daí. A gente só precisa agora fixar essa ideia aí através de muito exercícios. Tranquilo? Aguardo vocês aí na próxima aula.